Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Câmara do Rio realiza debate sobre o projeto de lei que pode agilizar o tratamento de pacientes com câncer no município. Comissão de Saúde promove audiência pública para discutir a segurança dos pacientes nos cuidados materno e neonatal. E no Dia do Turismo, vereadores revelam otimismo na retomada das atividades do setor, um dos mais atingidos durante a pandemia. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando de saúde. Nesta segunda-feira, a Câmara de Vereadores promoveu um debate público para discutir o projeto de lei que propõe incluir o Programa de Navegação de Pacientes com Câncer, o PNP, na Rede Municipal de Saúde. Em pauta, um projeto que pode agilizar o tratamento de pacientes com câncer no município. O Programa de Navegação de Pacientes, conhecido como PNP. O projeto de lei em tramitação na Câmara, de autoria do vereador Dr. Marcos Paulo, pretende incluir o Programa de Navegação de Pacientes com Câncer na Rede Municipal de Saúde. O navegador será uma pessoa, provavelmente um agente comunitário de saúde, que vai orientar esse paciente com câncer, tanto em relação a onde fazer o exame, como fazer o exame, quando fazer o exame. Então ele vai ser praticamente um tutor do paciente. Com isso se reduz o tempo para o diagnóstico do câncer, para o tratamento do câncer. E nós esperamos, claro, junto com esse programa, que as esferas de governo, estaduais e municipais, possam reativar os leitos, possam contratar mais profissionais para que o paciente com câncer seja atendido integralmente. O programa funciona atualmente no Hospital Estadual da Mulher, em São João de Meriti, e já foi implementado como projeto piloto na Clínica da Família do Andaraí. Apesar de, no momento, ser voltado apenas para pacientes com câncer de mama, a ideia é que o projeto seja ampliado e utilizado em pacientes com todos os tipos de câncer. De acordo com dados obtidos com mulheres diagnosticadas com câncer de mama, o estado possui a pior colocação no ranking nacional de tempo em que um paciente diagnosticado com a doença leva para iniciar o tratamento. Apenas 11% das mulheres com a doença conseguem começar a combatê-la dentro do prazo de 60 dias, que é estipulado por uma lei federal. O programa consiste em fornecer assistência ao paciente a partir do momento em que ele recebe o diagnóstico de que tem câncer. Um profissional de saúde o acompanha durante todo o tratamento, até a alta médica, ajudando a ele na marcação de exames, de consultas e na emissão de laudos. E no projeto a gente tem assistente social, tem psicólogo que nos acompanham, que foi muito importante para que a gente tenha uma estrutura de saber, porque como ele era muito grande, eu tinha que fazer químio, eu ia ter que fazer cirurgia, tirar toda a mama. Então a gente tem que ter porque é uma mutilação que a gente passa. Constantemente a gente recebe na Defensoria Pública pessoas que estão perdidas dentro da enormidade que é o Sistema Único de Saúde, né? Pacientes que precisam ir para a clínica da família para conseguir a referência para o encaminhamento para uma especialidade e depois para elas irem para o INCA ou para um outro hospital que tem um tratamento oncológico. E muitas vezes elas não sabem a quem recorrer. Em 2019, apenas 27% das pacientes atendidas pelo Hospital da Mulher iniciavam o tratamento dentro do prazo de 60 dias. Depois que o programa foi implementado, esse número saltou para 85% em 2020. Se eu tenho esses dados do mundo real, eu consigo fazer os ajustes necessários no tempo correto. Não adianta eu saber dos problemas muito depois do que eles passam. Então, eu identifico a barreira e tento eliminar as barreiras. Então, se é uma barreira de cunho, por exemplo, educacional, emocional, o navegador imediatamente consegue eliminar. E a Câmara do Rio realiza neste momento uma solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto. A repórter Simone Braga está ao vivo no plenário do Palácio Pedro Ernesto e tem as informações. Boa noite, Simone. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Estamos nesse momento aqui no plenário da Câmara Municipal do Rio, acompanhando a solenidade da entrega do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao presidente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro, Fábio Queiroz. E nesse momento, quem está falando é o homenageado. A iniciativa é do vereador Rafael Aloysio Freitas. Vamos ouvir um pouco do discurso do homenageado Fábio Queiroz.
cabeça naquele início era um desafio muito grande. Agora há pouco, o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, representando o governador Cláudio Castro, também fez uma fala de homenagem a Fábio Queiroz. Aos 43 anos, ele lidera desde 2015 um setor que emprega diretamente mais de 200 mil pessoas no estado do Rio. Ele atua também no setor de supermercado há 20 anos. E à frente da Associação dos Supermercados do Rio de Janeiro, ao longo da pandemia, ele foi responsável por acompanhar toda a cadeia produtiva com o objetivo de evitar o desabastecimento dos supermercados. Então, é uma homenagem muito importante, que ele faz o agradecimento também ao vereador Rafael Aloysio Freitas e ao presidente da Câmara, Carlos Caiado, por esse reconhecimento. E antes aqui da solenidade, eu conversei com o vereador Rafael Aloysio Freitas e com o homenageado, senhor Fábio Queiroz. Vamos acompanhar. O Fábio Queiroz é um grande líder, um grande articulador, um grande cara, muito competente, que tem realizado um excelente trabalho à frente da Associação de Supermercados do Rio de Janeiro. E foi testado no momento da pandemia, um momento muito difícil, onde, sob a liderança dele, a cidade não deixou de ser abastecida. Então, tem que reconhecer o trabalho que ele já vem desenvolvendo, e a pandemia só fez mostrar o tamanho da competência dele, da equipe dele, para que a gente conseguisse levar bem a cidade, e que a cidade não sofresse com desabastecimento, tinha esse risco enorme, e a gente tem que saber reconhecer aqueles bons talentos do Rio de Janeiro. É um reconhecimento a um setor que não parou na pandemia, abasteceu toda a população, não tivemos nenhuma intercorrência em todo esse período, mas não só isso. É um setor que trabalha bastante, que contribui muito com emprego e renda, que gera mais de 200 mil empregos diretos, mais de 600 mil empregos indiretos. A lei das sacolas plásticas foi muito marcante, retirando 4,3 bilhões de sacolas de circulação. Então, é um setor muito preocupado com economia, desenvolvimento sustentável, sustentabilidade e, sobretudo, pessoas. Então, receber essa medalha aponta para nós que estamos no caminho certo. E a Covid-19 foi a principal causa indireta das mortes de mulheres grávidas no município do Rio. Este ano, o dado foi revelado na audiência da Comissão de Saúde da Câmara Municipal do Rio nesta segunda-feira. Segundo o levantamento da comissão, a maior parte das vítimas mora nas regiões mais pobres da cidade e tem dificuldade de acesso à saúde. Números que revelam a desigualdade na cidade do Rio. Em 2020, morreram 84 mulheres de parto no município. Este ano, até julho, o número já chegava a 80. A maior parte destas mortes aconteceu em regiões pobres da capital. Foram 13 em Campo Grande, 11 em Bangu e 11 em Santa Cruz, todos bairros da Zona Oeste do Rio, de acordo com o levantamento da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara de Vereadores do Rio. 58% das grávidas que morreram eram mulheres negras e pobres e 67% morreram em hospitais municipais. O tema foi discutido nesta segunda-feira numa audiência convocada pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social da Câmara dos Vereadores do Rio. O Brasil firmou um compromisso com a Organização Mundial de Saúde de reduzir a mortalidade materna até o ano 2030 para números abaixo de 30 óbitos por 100 mil nascidos vivos. Atualmente, a razão mortalidade materna no Brasil está em torno de 60 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. O Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, teve em 2020 uma razão morte materna de 19 óbitos para cada 100 mil nascidos vivos. Entretanto, o que nos chama a atenção quando avaliamos os dados da Secretaria de Saúde é a diferença enorme dentro da cidade do Rio de Janeiro da mortalidade materna no ano de 2020. A superintendente dos hospitais pediátricos e maternidades da Secretaria Municipal de Saúde revelou as principais causas de mortes diretas no parto. A hipertensão lidera a lista. Na sequência, aborto, infecção, embolia, cardiopatia e hemorragia. Entre as causas indiretas, a Covid-19 foi a principal, tendo provocado a morte de 53 grávidas até o dia 17 de setembro de 2021. Precisamos incrementar
o entendimento das pessoas, das mulheres, aos seus direitos à saúde reprodutiva, né? E também mudar ainda, que é o que a gente tenta fazer, vemos fazendo há algum tempo, mudar um pouco esse modelo assistencial tão intervencionista. Vários fatores estão associados às mortes, entre eles a violência, a dificuldade de acesso aos serviços de saúde e a capacidade gerencial das organizações. Os dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam ainda que uma mulher negra tem quase 3 vezes mais chances de morrer na hora do parto do que uma mulher branca. O representante da Sociedade Brasileira para a Qualidade do Cuidado e da Segurança do Paciente apresentou uma carta com reivindicações e diretrizes para tentar mudar a situação. Pensamos em atuar em prol do direito das mulheres, no contexto do pré-parto, apoiar proposições legislativas, esse é o nosso objetivo, que versem sobre direitos dos pacientes e políticas públicas de segurança do paciente, cuidado materno e neonatal seguro, implementação de ações, adotar medidas que dispõem sobre a destinação de dotação orçamentária. Isso é muito importante, por isso tem que para sair do discurso para a ação, isso deve ser considerado. Antes de tudo isso, teríamos que discutir a desigualdade social, né, que é o ponto inicial que poderia resolver esse problema. Infelizmente, estamos aí num momento muito difícil da nossa economia, isso não vai acontecer, e precisamos desse trabalho importante das pessoas que acreditam que é possível fazer alguma coisa com esses números que são muito assustadores. Mesmo sabendo que nós temos uma Secretaria de Saúde que é composta por profissionais de primeiríssima qualidade, tanto aí na área materno-infantil quanto em outras áreas, e a gente precisa vencer. O presidente da Comissão de Justiça e Redação da Câmara do Rio apresentou um relatório dos trabalhos realizados no primeiro semestre deste ano. Nesta segunda-feira, a comissão se reuniu mais uma vez. A Comissão de Justiça e Redação da Câmara Municipal se reuniu para discutir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos projetos que vão estar na pauta da ordem do dia e que serão votados em plenário durante essa semana. A gente entende que não adianta a Câmara aprovar um PL, o próprio prefeito vetar ou aprovar e esse projeto ser derrubado na Justiça. Então a gente, com a equipe técnica da Câmara Municipal, está tendo esse cuidado e, obviamente, discutindo com os autores de cada projeto, né, de cada vereador, para que a gente possa avançar e ter um menos impacto nesse processo de judicialização de cada projeto aprovado na Câmara Municipal. A reunião da comissão é realizada toda semana e tem como objetivo opinar sobre o aspecto constitucional, legal e regimental das proposições apresentadas pelos parlamentares e que só podem receber parecer de outras comissões após o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Cerca de 40 proposições são analisadas durante as reuniões. A importância dessa reunião de segunda-feira, ela se reveste assim de um manto muito imenso, que a gente fica aqui numa dificuldade muito grande de explicar, às vezes, aos vereadores como fazer, o que significa um projeto de lei, as dificuldades legais que existem no projeto de lei. O presidente da comissão, vereador Hinaldo Silva, apresentou um relatório dos trabalhos realizados no primeiro semestre deste ano. Foram 228 pareceres ao veto 42, pareceres conjuntos 54, redação do vencido 29, redação final 24, total de proposituras relatadas 377, apensamento, arquivamento 47 proposituras. Então é uma comissão que tem trabalho demais e o vereador Dr. Gilberto, junto com o vereador Alexandre Esquerda, a gente tem se empenhado o máximo. Hoje é segunda-feira, a gente está aqui vendo o que é constitucional, o que é inconstitucional, para fazer o Rio de Janeiro andar. Audiências públicas e solenidades de entrega de medalhas estão entre as atividades previstas para esta semana na Câmara do Rio. É hora de conferir a agenda do Legislativo. Amanhã acontece uma audiência pública conjunta da Comissão Permanente de Assuntos Urbanos e da Comissão Especial do Direito à Moradia Adequada na cidade do Rio de Janeiro. O tema é o Termo Territorial Coletivo. Vai ser às 10h30 da manhã, em ambiente híbrido, com transmissão na Rio TV Câmara e no canal da emissora no YouTube. Às 6h30 da noite, a atriz e humorista Nani People recebe a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. A iniciativa é da vereadora Rosa Fernandes.
Na quarta-feira, a Comissão Especial que trata de políticas públicas para a juventude realiza audiência pública com o tema Juventudes, Violências e as Políticas Públicas de Segurança e Justiça no Rio de Janeiro, Desafios e Perspectivas. Vai ser às 10 da manhã em ambiente virtual, com transmissão pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube. Às 10h30 da manhã acontece a solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto à engenheira civil Márcia Baccarini. A homenagem é uma iniciativa do vereador Rafael Aloysio Freitas. Às 6h30 da noite será a vez de Pedro Augusto Correia Neto Guimarães, diretor-presidente da Apresenta Rio, Associação dos Promotores de Eventos do Setor de Entretenimento, receber a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa é dos vereadores Rafael Aloysio Freitas e Carlo Caiado. Na sexta-feira, acontece uma audiência pública da Comissão Especial com a finalidade de monitorar as políticas e serviços públicos que impactam a vida das mulheres da cidade. O objetivo é a discussão sobre as políticas públicas de saúde da mulher na cidade do Rio de Janeiro. Será às 3 da tarde em ambiente híbrido, com transmissão pelo canal da Rio TV Câmara no YouTube. Às 6h30 da noite, Lincoln Donato Nunes recebe a medalha Pedro Ernesto. A iniciativa é da vereadora Tânia Bastos. E você vai ver no próximo bloco. Câmara do Rio discute o investimento em projetos culturais voltados para o combate ao racismo. Ao lado do presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado, e de outros parlamentares, o prefeito Eduardo Paes reabriu 12 estações do BRT na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste. As 12 estações entregues aos cariocas foram fechadas depois de terem sido alvo de atos de vandalismo. A maioria estava inoperante desde 2018. Foram R$ 4.800.000 de investimento. A reforma de cada estação custou R$ 400 mil. Quando a gente chegou na intervenção, eram 46 estações para reabrir e 120 articulados. Agora a gente tem mais de 200 e só faltam abrir 23. Ainda deve demorar um ano e meio para a gente dizer que tem algo digno aqui. Ainda não é digno e não vamos fazer antes de um ano e meio. A reabertura das estações da Avenida Cesário de Melo representa um acréscimo de 30 ônibus na região, com intervalos menores para a população da Zona Oeste. BRT Cesário vai transportar uma média de 3.000 pessoas por hora nos dois sentidos. É emblemático para a gente, prefeitura, está aqui entregando o BRT Cesário. É um símbolo da retomada do nosso BRT. O que a gente está fazendo aqui ainda é provisório. Isso ainda vai mudar muito. Ainda vai melhorar muito. Mas a gente fez algo provisório, adaptamos ônibus que não tinham na prateleira ônibus BRT, até que a gente consiga fazer a licitação. Ao lado do presidente da Câmara do Rio, vereador Carlo Caiado, e de outros parlamentares, o prefeito Eduardo Paes embarcou em um BRT. O Legislativo Carioca autorizou a prefeitura a usar recursos próprios na recuperação do sistema BRT. Uma das preocupações foi com a segurança. A Secretaria de Ordem Pública e a Guarda Municipal fizeram ações diárias aqui nesse corredor para ordenamento do espaço público, principalmente com relação à ocupação irregular de calçadas, a irregularidades no trânsito e especificamente com relação às estações. O BRT Mais Seguro seguirá fazendo patrulhamento desse corredor e também a ocupação dessas estações para prevenção de danos, para prevenção de episódios de violência, para que o cidadão carioca, o usuário do serviço, tenha tranquilidade, tenha segurança para embarcar nas estações e seguir suas vidas pelo BRT. O BRT é uma solução que, bem operada, que sendo utilizada de maneira correta, traz dignidade para a população. A Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África na Câmara Municipal debateu nesta segunda-feira o tema Cultura Negra nos Instrumentos da Gestão Pública. O encontro reuniu vereadores com representantes de órgãos municipais e da sociedade civil. Entre os pontos principais foi discutido o investimento em projetos culturais voltados para o combate ao racismo e a preservação do patrimônio da área. Um símbolo de resistência.
A região ficou conhecida como Pequena África depois que o comércio de escravos se tornou ilegal no Brasil em 1831. A região acolheu pessoas de todo o país. Lá se ergueram casas, locais de convívio e centros religiosos. O lugar é um marco histórico da nossa cidade. Nesta segunda-feira, a Câmara Municipal promoveu um debate público em ambiente virtual com o tema Cultura Negra nos Instrumentos Públicos de Gestão. A Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África ouviu vereadores, representantes do Poder Executivo e da sociedade civil. Reivindicações como acesso à participação de editais, apoios a projetos e fomento à cultura negra foram alguns dos pontos debatidos. A minha observação sobre a história do fomento é sobre a demanda de CNPJs. Eu acho que nem todos os moradores da comunidade, a galera que de fato está precisando desse auxílio, a galera fazedora de cultura de periferia, nem todo mundo tem acesso e nem todo mundo sabe o que é um CNPJ. A gente percebe que as próprias políticas culturais, ao invés de compensar as diferenças de acesso, elas reforçam, né? As políticas públicas elas estão privilegiando os já privilegiados. O Plano Municipal de Cultura, que será votado na Câmara ainda esse ano, e outros instrumentos previstos em lei, como o Plano Plurianual, a Lei Orçamentária Anual e o Plano Diretor, também foram discutidos. E quando o Parlamento produz uma lei em diálogo com o movimento social, que essa lei seja a que vigore e não um decreto, porque o decreto ele é política de governo, o próximo governo pode derrubá-lo. O secretário municipal de Cultura, Marcos Faustini, destacou que a pasta tem o compromisso de destinar cerca de 50% do orçamento para investimentos em regiões mais vulneráveis da cidade nos próximos anos. Me parece que a questão do racismo na cidade, por mais que a gente faça iniciativas, e a gente fez algumas iniciativas nesse ano, sempre será insuficiente, a gente precisa ter uma agenda mínima para iniciar a superação. Eu penso em perspectiva nos próximos 4 anos. A vereadora Thaís Ferreira, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Pequena África, destacou que é fundamental debater o tema da desigualdade racial com a sociedade civil para encontrar soluções. Muitas são as demandas, não serão sanadas aqui. A nossa construção de diálogo fez questão também de trazer representações de diferentes faixas etárias, porque é super importante para nós traçarmos esse atravessamento do tempo histórico, de quanto a nossa cultura vem sendo desmobilizada, de quanto a nossa humanidade vem sendo retirada através da apropriação da nossa cultura. Estamos buscando essas janelas, estamos buscando as brechas para passarmos feito água, como bem aprendemos a fazer com esses passos que têm vindo tão de longe e que vão nos levar ainda mais longe. Nesta segunda-feira é celebrado o Dia Mundial do Turismo e aqui no Rio de Janeiro cresce a expectativa pela retomada das atividades turísticas na cidade, com o avanço da vacinação contra o coronavírus. O setor foi um dos mais atingidos pela pandemia. Nos principais pontos turísticos do Rio, os visitantes estrangeiros já estão de volta dividindo espaços com turistas nacionais e até moradores da cidade. Maria Marta é de Niterói e Maria Miguel de Portugal. Vivem em lugares diferentes, mas com uma experiência em comum. Pela primeira vez, as duas visitaram a escadaria Selarón, um dos pontos turísticos no centro do Rio. Vim conhecer a escadaria, que eu muito curiosa, né, para conhecer a escadaria, que eu vi muito foto dela no Facebook, né, as pessoas postando. Aí eu tive a curiosidade e, enfim, vim conhecer, né? Acho que o Rio é maravilhoso. Claro que tem aquela questão da insegurança, que deixa... É só ficar um pouco alerta e pronto, eu acho que fica tudo certo. Acho que é muito bonito, tem paisagens muito bonitas. A escada aqui também é maravilhosa. Para aproveitar os passeios e registrar os melhores momentos, turistas estrangeiros e nacionais se misturam nos pontos turísticos da cidade. Eu sou da Bolívia, é a primeira vez que estou aqui no Rio, eu estou adorando. Agora eu estou entendendo por que é a cidade maravilhosa. Curti locais que a gente nunca, mesmo morando no Rio, nunca tinha visitado e a gente está gostando, né? E vamos aproveitar aí o máximo. Diferente de anos anteriores, são os turistas nacionais e não os estrangeiros que tomam conta da cidade maravilhosa. Com a pandemia da Covid-19, o interesse da população carioca por visitar atrativos turísticos do Rio cresceu em 9%,
Isso é o que mostra o Núcleo de Pesquisa em Turismo da Unigran Rio. Sou apaixonada pelo Rio de Janeiro. É uma das 7 maravilhas do mundo mesmo para mim. Tem vários lugares muito bonitos para se visitar. E o Rio Star é um que eu indico. Gosto de fazer turismo aqui. É a primeira vez que a gente vem na Roda Gigante. Minha filha pediu para vir. É muito importante o carioca conhecer a sua cidade, fazer turismo onde os outros turistas também gostam de fazer. Assim como todos os pontos turísticos da cidade, a Roda Gigante ficou fechada durante 5 meses por causa da pandemia. A reabertura foi no dia 15 de agosto de 2020, com todos os protocolos de segurança. E um deles é em relação à capacidade de pessoas na cabine. Antes era de 8 pessoas, agora a permissão é de 4 pessoas, sendo da mesma família ou do mesmo grupo. Para retomar as atividades no setor, diversas estratégias importantes foram tomadas. Com o decreto da Prefeitura, desde o dia 15 de setembro, além de apresentar o documento com foto, os visitantes precisam mostrar o cartão de vacinação com a primeira, segunda ou com a dose única da vacina contra a Covid-19. Para a Comissão de Turismo da Câmara, todas as ações são importantes para a retomada do setor na cidade. Tivemos grandes avanços. Os eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro já estão acontecendo, seguindo protocolos de segurança, shows. O mundo do entretenimento começa realmente a voltar a partir dos próximos momentos, já outubro, novembro, dezembro. O turismo é um grande transformador da sociedade, da economia, principalmente aqui nessa cidade maravilhosa que temos diversos pontos turísticos, então com certeza é o pontapé inicial para darmos um reinício, né, devido ao momento de pandemia que nós passamos, vivendo essa dificuldade econômica no nosso país, principalmente na nossa cidade do Rio de Janeiro. Com o controle da pandemia e a retomada do setor de turismo, será que os 2 eventos mais importantes da cidade vão ser realizados? A cidade do Rio de Janeiro tem 2 eventos fundamentais, né, para o turismo, que são o Réveillon e o Carnaval. Na medida em que a gente já está aí no mês de setembro, cabe a Rio Tour, né, que é a empresa pública que promove esses eventos e que é vinculada aqui à nossa secretaria, está preparada. Portanto, a Rio Tour hoje ela está trabalhando para estar totalmente preparado o nosso Rio de Janeiro para que haja Réveillon, para que haja queima de fogos, para que haja espetáculos artísticos e também com as escolas de samba, tanto da Intendente Magalhães quanto da Sapucaí, estão se preparando para que haja carnaval, as escolas estão montando seus barracões. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. A seguir, você assiste ao programa Se Liga na Câmara. Obrigado pela companhia e até amanhã.